Olá, estamos de volta com o D da Questão, passeio pela memória com o Sérgio Reze. Sérgio, mais uma semana, tudo bem? Tudo bem? Não, vamos dizer, a única coisa que não pegou bem foi o falecimento da nossa querida Onda, né, a Ondina Seabra, professora, aposentada, pessoa bastante relacionada aqui em Sorocaba, se bem que ela viveu até os seus 102, 103 anos. Né? Ia fazer Teve 103 uma esse vida ano. muito boa, graças a Deus. Mas vai deixar saudade, porque era uma das... É a tal história. Quem que deixa saudade? As pessoas que são do seu tempo. Então, ela era muito mais velha que eu, né? Mas ela me carregou quando eu era pequeno. Frequentava a casa dos meus pais, era muito amiga A sua da irmã, minha tia da Laila, irmã do seu pai, da irmã da minha mãe. da mãe. E a gente sempre esteve muito junto, muito por perto, né? E ela era brincalhona, ela gostava de provocar o meu pai para ele falar um pouco em árabe com ela, tudo. Vai deixar saudade. Ela tinha 102, ia fazer 103. É, Ela de 1921, né? A gente está em 2024. O movimento negro de Sorocaba fez uma série de homenagens para ela, porque ela foi a primeira professora negra, né, da escola pública de Sorocaba. não, nós tivemos também da família Campolim. Eu não sei se por qual Tem, motivo não. trataram ela como a Não, primeira. mas o seu Aquiles Campolim, por exemplo, Foi professor. que foi professor, foi diretor do Grupo Antônio Padilha, tem Padilha. o nome dele tudo. E o bairro Campolim, aquela terra, era deles. Da Né? chácara Os dele. Campolins eram pretos, né? Mas isso normal, normal. Agora, essa coisa da família marca, né, Sérgio? A marca. Ela era amiga da sua tia e seu pai brincava com ela. Meu pai, ela era muito brincalhona, a Onda, né? Então ela frequentava a nossa casa. Ela era muito amiga da minha tia Laila, que era irmã da minha mãe. Que era professora também. Era professora. Era mais velha que a Onda. Mas... E papai, ela queria que papai falasse em árabe com ela. Então papai brincava com ela, perguntando em árabe para ela se ela estava heble, o que quer dizer se ela estava grávida. Ela se divertia. Ela rachava de dar risada, entende? Mas olha, foi um... Você teve a oportunidade de homenageá-la, né? Eu lembro quando na associação comercial você era presidente, teve um evento para lá de bacana, né? Ela foi o centro, vamos dizer assim, né? Das homenagens. Foi um momento bacana aquele, né? É uma pena que tem sobrado poucas pessoas em Sorocaba para serem homenageadas. Quando eu digo sobrado, pessoas mais antigas, assim, né? Então, as pessoas desse tempo, ela tinha mais de 100 anos, pessoas desse tempo já não tem muitas aqui em Sorocaba. Porque tem pessoas mais novas, tudo, mas que as coisas hoje são um pouco diferentes, né? Porque você se lembra daqueles que você praticamente cresceu junto, viu. Sorocaba era menor, né? E você, vamos dizer, tem lembranças mais afetivas, mais próximas dessas pessoas. Ô Sérgio, você já comentou ao longo da nossa conversa, do nosso passeio aqui, algumas vezes da sua família e dos hábitos, né, das pessoas irem nas casas e tal. Havia, no seu entendimento, né, uma relação dos mais novos com os mais velhos diferentes do que existe hoje? Primeiro, que quem mandava eram os mais velhos. Definitivamente, quem mandava eram os mais velhos. Né? Pais, os avós, os tios. E segundo, que houve uma mudança no comportamento. Sorocaba, vamos dizer, ampliou a população, se abriu mais. E o que você percebe hoje é que o relacionamento entre famílias é muito menor.
Então, antigamente, famílias se davam entre elas, entende? Além de terem parentes que eram parentes, também entre parentes entre amigos. Então, você tinha o costume de ir visitar, costume de comemorar, enfim. Eu não sei se sou eu que estou defasado, mas a gente não percebe mais esse tipo de relacionamento entre famílias aqui na cidade. E essa questão das crianças ouvirem os mais velhos, né? É algo que se perdeu também, né, Sérgio? Antes, eu sou muito mais novo, né? Tenho 57, vou fazer 57, mas eu me lembro quando era criança, até os anos 70, né? Um pouco antes dos 80, a gente ia nas esquinas, ia nos lugares, sempre tinha alguém mais velho contando uma história, fosse do período de guerra, fosse do período da Revolução de 32, fosse de uma viagem que tivesse feito diferente, fosse alguma coisa que tivesse visto. Isso acabou, né? Você quer perceber isso nitidamente? Dá um pulo no Recreativo, dá um pulo no Sorocaba Clube, vá lá no Ipanema Clube. Tudo. Não tem pessoas de idade, pessoas, famílias. Não, você não tem mais esse tipo de ambiente. O clube tem frequência? Tem, mas são mais jovens. Por exemplo, no Ipanema é bastante pessoas jovens que vão lá para fazer esporte, vão lá para nadar, vão lá para... Enfim, não há mais aquele costume das pessoas que também iam lá para ver, encontrar amigos e tudo, conversar, tudo. Eu me lembro que no Sorocaba Clube, no Recreativo, tinha jogo de baralho. Muita gente ia lá, mulheres não, homens iam lá, jogavam baralho, tudo. Tinha o bar que era muito bem frequentado, muito bem... E isso mudou muito. Eu lembro quando eu era criança, eu morava ali na Vila Santana, ia no Estrada, né, que era o clube do ferroviário, todo mundo tinha uma história, seja de um jogo, seja porque que o São Bento... Quantas vezes eu não fui dançar no clube, no Estrada de Ferro Sorocabana? Tinha o clube social na rua Álvaro Soares. Quantas vezes? Na Álvaro Soares. Passo lá, olho e vejo, me lembro. Entende? Então você ia no Recreativo para dançar, era o domingo. Você ia no Sorocaba Clube para dançar, era nos sábados. Às vezes, no próprio Estrada, porque tinha uma orquestra diferente, uma coisa, a gente ia lá. E tinha até na Rua da Penha, onde hoje a família, a Padaria Real, tinha chamado o Clube Independência. Independência, bem lá em cima. Que ele, vamos dizer, arquitetonicamente, era a cópia do Sorocaba Clube. É verdade, eu lembro. Ele era verde, né? Não era verde, não, era branco mesmo. Era branco? Era branco. Eu não sei porque eu tenho... Porque 79, 80 ele existia ainda, né? Ele já foi derrubado há mais de 50, 60. Foi nos anos 80, quando foi duplicada ali a Moreira César, que mudou tudo. Ali a questão do clube. Essa é uma percepção que eu tenho também, porque eu me lembro, a gente ia jogar bola, mas quem já tinha jogado, já tinha os mais velhos, contava as histórias dos jogos, contava a história do time do Estrada, e aí contava o time da Ferroviária. Também. O que acontecia ali era a conversa. As pessoas iam se atualizar. O Sorocaba Clube, por exemplo, que tinha aquela sacada maravilhosa ali, nos domingos de manhã tá lotado, inclusive de moças, de famílias que iam lá para participar, enfim. Mas mudou completamente, mudou a vida. Hoje, o que o pessoal faz? Vai nos bares lá no Campolim. Vai nos bares, né? Só tem bar, o que tem de bar, o que tem... E bagunça. Os donos, um ou outro, não todos, mas um ou outro bar ali no Campolim se acha dono do bairro inteiro. É música ao vivo, dia e noite, estacionamento à vontade, não há controle nenhum por parte nem da prefeitura, nem da polícia.
Eles ocupam, inclusive, avançaram na rua. Eles têm lá um palco que está na rua. Ao lado desse palco tem uma residência. Eu passei lá hoje e vi, está lá. Alugas. O pessoal está saindo, que não aguenta mais. Entendeu? E quem é que toma conta disso? Ninguém. Faz de conta, né? Faz uma audiência pública. E a prefeitura vai dando alvará. Ela dá alvará, mesmo que saiba. A prefeitura sabe que ali vai dar problema, mas ela dá alvará e a turma... Agora, na rua Messias Prestes de Paula, que é estritamente residencial, ao lado de uma escola pequena de criança, ao lado de uma casa onde pessoas idosas, já está lá, já vai abrir mais um bar lá. Na esquina ali. É onde virou a concentração. Na esquina é Prestes de Paula. Ao lado de residência, ao lado de escola. E ao lado de uma casa de pessoas idosas. Essa se tornou a realidade da cidade, né? Infelizmente, a cidade não tem quem olhe, né? Há um movimento, né, que a gente falou disso já algumas vezes. Já que eu não posso contra ele, você é a favor de regulamentar. Não é um movimento, não existe um movimento. O que existe é um absoluto descaso da prefeitura, não digo prefeitura, dos setores responsáveis da prefeitura, para saber se ali pode ou não pode e qual é a finalidade. Olha, na própria Messias Prestes de Paula, ela é uma rua inclinada, encontra com a Antônio Guite, na esquina tem uma baita de uma oficina mecânica. Ali na esquina, aberta, carro põe na rua, faz tudo. Você vai dizer, podia fazer. Não é barulho, não é isso. Mas ela, como se diz? Há um disciplinamento. O trânsito. Entende? É um problema de trânsito, mas não adianta, viu? Falar em problema... É perder tempo, reclamar isso. Polícia não adianta nada. Agora, você falou de uma questão de trânsito. Essa é outra realidade peculiar da cidade, hein? Está impressionante o volume de trânsito. Você pega os mais... corredores, né? Você pega os corredores. Você pega João Wagner, vê a partir das 5 horas até 7 horas da noite. Parado. A João Wagner vê que é uma rua que tem 2 mãos de direção, estreita com 2 mãos de direção. Ali é um bairro residencial. Mas já estão abrindo bar, já vão abrir mais, já vão fazer. Você pega a Comitre, não vou nem falar. Pega qualquer uma delas. Pega a Avenida General Carneiro. Itavuvu. Ipanema. Meu Deus do céu. Melino Matarazzo, Comendador, Avenida de São Paulo, Nogueira Padilha, tá tudo agora, cheio de carro. Quem é que tem a obrigação legal de olhar isso, fiscalizar o trânsito da cidade? É uma empresa chamada Urbes. Porque a Polícia Militar já disse que ela só vai olhar isso se a prefeitura fizer um convênio com a Polícia Militar. Como a prefeitura não tem o convênio, quem tem que olhar isso é a própria prefeitura através da Urbes. Agora, Sérgio, você acha que esse é um problema de volume de carro, de quem não respeita as regras de trânsito, de ter que disciplinar, como rodízio, por exemplo, na cidade de São Paulo? Não, rodízio, bobagem, não há necessidade disso. É disciplina. O que é disciplina? A primeira coisa é o motorista ter a educação de trânsito. Ele saber o que ele pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. A segunda coisa é alguém que tenha titularidade por parte de quem manda, que é a prefeitura, no caso seria a Urbes, com seus guardas de trânsito, fiscais de trânsito, para, vamos dizer, ordenarem, porque o que às vezes falta é ordenamento do trânsito. Você sabe o que você está falando? Eu lembrei de um caso que eu li hoje no jornal, na Folha de São Paulo, e fiquei impressionado. Na cidade do Rio de Janeiro,
Um humorista que eu nunca vi falar o nome, chama Di, participou do BBB, como eu não assisto, não sei quem é. Ele estava andando numa avenida, fala lá o nome da avenida, na frente dele, a avenida é para andar 90 por hora. Na frente dele, um carro a 50. Ele começou a buzinar para o carro sair da frente. O carro não saía. Aí ele passa pela direita, o carro que buzinou ficou bravo, foi atrás dele, emparelhou com ele. Aí falou, o que você quer? Aí ele mandou o cara para aquele lugar. Aí o cara reagiu e falou, tem que ser um mal educado, um preto, um macaco. E começou a xingar ele de todo. Ele saiu do carro com um facão e picou o carro do cara. Mas com o facão, picou o carro do cara. E aí ele chamou a polícia, esperou a polícia chegar e falou, olha, aconteceu isso, ele reagiu desse jeito e eu reagi desse jeito e agora me processe para ver quem tem razão. Sérgio, que mundo é esse? Tá bom, mas por que eles fizeram isso? Porque não tem policiamento. Vai lá no Campolim, vamos chamar todo aquele Parque Carlos Alberto de Souza, veja dia que tem música, que tem isso, vê se você encontra um policial de trânsito da Prefeitura de Sorocaba. Um carro de trânsito. É o que acabamos de falar aqui. Você vai pela Avenida General Carneiro, da 9 de julho até chegar lá no Largo do Divino, lá em cima, vê se você acha algum tipo de fiscalização. Nenhum. Nem de orientação, né? Vai lá no Campolim, no chamado Campolim. O Campolim hoje vai ali da Washington Luiz até Piedade. Vai lá ver se você acha algum tipo de fiscalização. Então, o camarada que vai nos bares lá, para o carro onde quer, faz o que quer, música alta, faz tudo. Eu acho, não sei onde fica a nossa chamada polícia de trânsito de responsabilidade da URBS. Eu acho que talvez eles fiquem tomando conta, né, olhando a casa do prefeito, a casa na Câmara Municipal, tal. Estão andando em outro lugar. Eu não vejo isso. E ontem, conversando com um motorista de Uber, ele acha que os turistas de Sorocaba, ele dirige em São Paulo, ele explicando o que ele faz. Ele diz que o de Campinas só que é pior que o motorista sorocabano. Mas ele diz que que ele acha, na experiência dele, que o motorista é mal formado. Você acha que é isso, Sérgio? Na autoescola ali, ele... Não. A autoescola vai ensinar o sujeito errado? Não. A educação... Você está falando de motorista. Você já foi numa fila de ônibus? Você já foi comprar alguma coisa? Você já viu como é que o cidadão brasileiro, não é sorocabano, brasileiro, como é que é? É esperto. Eu acho que é um problema de falta de estrutura moral, é um problema de educação, a famosa educação cívica, não sei o quê. Entende? No nosso tempo de escola, no meu tempo, quando eu estudei nas escolas aqui de Sorocaba, tinha educação moral em si, mas tinha educação que ensinava você como você se comportar dentro da sala de aula. Você não podia entrar sem o uniforme completo. Naquele tempo você tinha gravata preta, calça azul marinho, não um paletó, um colete. Não era colete também, isso como se fosse um jaleco. Pullover, né? Um jaleco. Entende? Você tinha que ir direitinho. Antes de ter esse tipo de uniforme, o uniforme do ginásio do Estado, ele era calça, paletó, caque, era um doma, como se fosse um soldado. Tinha tudo, eu me lembro que eu usei isso. Eu me lembro que a gente, dentro da classe, a gente pegava o doma e dobrava. A professora de lá olhava e falava, põe no lugar. Você tinha que desdobrar, deixar direitinho, tá? Vestido completo. O que mudou de lá para cá? Não tem nada, né? Eu acho que o povo, né? O trânsito reflete bem o povo. Isso. Então, o trânsito é reflexo de todas essas mudanças.
esse reflexo da falta de compostura, da falta de educação, da falta de respeitabilidade. A palavra respeitabilidade, né, de você não perturbar um outro, não... A sua liberdade vai até onde não incomoda do outro. Isso é respeitabilidade. Então, né? E as pessoas, infelizmente, transferem esse tipo de comportamento no usar o veículo também. Acabar. É impressionante, né? Eu vejo, né, eu como motorista, uma irritação sem tamanho. Então, você vai falar, bom, mas o soldado não vai tomar... Lógico, a polícia não toma conta de tudo isso, não há como. Então, você tem um princípio, que é o princípio da escola, a educação, o princípio da família, o princípio das comunicações, da nossa televisão. Tudo isso faz parte de um conjunto que desmoraliza a convivência, que desmoraliza a educação. A educação que eu digo, inclusive, comportamental. Está certo? Infelizmente, é isso aí. Como que corrige, Sérgio? Eu acho que começaria pelo presidente da República se comportando. Ele é a autoridade máxima, não é? Então, ele devia dar o exemplo. Se comporta. Você acha que há nos políticos há essa compreensão? Porque o político é o representante não, o que eu do acho, povo, né? você não pode generalizar. Quando eu citei o presidente da República, porque é a nossa maior autoridade. Mas, de uma forma geral, o homem público, no caso, prefeito, governador, né, o deputado, o vereador, né, o presidente da República, senador e tal, eles são pessoas que, se o comportamento deles não for um comportamento à altura da posição que ele ocupa, dos cargos e tal, ele vai passar isso para a opinião pública. Ele passa para as pessoas. Você acha que é possível torcidas de futebol destruírem o ônibus do time contrário que veio ali para jogar contra o seu time? O que, se a gente vê isso, você não vê isso no jornal? É semanal, está toda semana. Você já viu algum dia lá na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, as torcidas brigarem entre si, destruírem o ônibus, destruir isso? Quando isso aconteceu na Inglaterra, não tem. Foram cancelados todos, né? Os holdings lá. E vai preso. Vai preso. E responde por isso. Ô, Sérgio, mas isso não é um pouco o ovo e a galinha? Porque o político é o representante do povo, foi colocado lá pelo povo. O povo vai colocar alguém igual ele. Se você chegar à raiz da questão, né, quem nasceu primeiro é a educação dentro da casa. Então, a educação familiar é o primário, vamos chamar assim. Depois você tem a escola. Depois você tem a visibilidade pública, pessoas que são visíveis pelas suas atitudes publicamente. No caso, os homens públicos, como prefeito, como vereador, como deputado, enfim, como professores, políticos, de uma forma geral. Então esse processo de maximização da desordem, porque a falta de educação é desordem. Essa maximização da desordem, ela vem através de exemplos. Então, as pessoas vão olhando os exemplos e tá bom, eu também posso, eu vou fazer. Agora, Sérgio... Tem gente que, mesmo sabendo que está ali, isso aqui, não faz. Mas isso é inerente ao caráter de cada pessoa. É isso que eu ia falar, né? A gente toda essa conversa gira em torno do comportamento do trânsito. A gente tem essas pessoas que causam, vamos dizer assim, a confusão no trânsito, mas a gente tem as pessoas, eu acho que a maioria, ou eu estou sendo otimista, elas são as pessoas educadas, né? Você acha que a gente tem ao desequilíbrio... Não, depende de você dizer o que é educação.
você tem diversos níveis e tipos de educação. Você tem a educação comportamental, que é a primeira delas que você recebe na sua casa. Então, seus pais ensinam que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Você deve... não, a pessoa, se estão olhando ou não, ela faz ou não. Os pais têm, como vamos dizer, como princípio, educar. Né? Mostrar para os filhos qual é o caminho certo, o comportamento certo deles quando eles estiverem fora em casa e fora de casa. A segunda fase disso é na escola. Segunda fase é na escola. E a terceira fase é através das manifestações públicas, como políticas, reuniões políticas, Câmara de Vereadores, deputados, assembleias, entende? Esses manifestos, as coisas todas que você vê. Ô, Sérgio, eu acho que essa conversa que a gente tem, né, e sempre que você se posiciona, é um modo, né, de despertar, né, nas famílias esse tipo de comportamento. Eu acho importante, né, quando a gente toca nesse assunto, porque as pessoas elas vão falar, é verdade, no trânsito eu vi isso, no trânsito eu vi aquilo, e acaba estabelecendo um diálogo, né? As pessoas elas se incomodam um pouco com isso, né? Elas não querem muito olhar para isso, né? Elas queriam que alguém resolvesse, Olha, né? eu acho que não devo eu estar aqui tentando dar lição de moral, não é tentando isso, fazer. só está contando suas Eu histórias. só estou mostrando que há anos atrás era diferente. É isso. Você tinha um certo respeito por não fazer coisas que outras pessoas entendessem como você estava fazendo uma coisa por falta de educação, por falta de berço. Antigamente tinha essa expressão, falta de berço. Sumiu, né? Nossa Senhora. Isso era algo... berço era uma coisa muito importante. Era valorizado. É valorizado. Então, mas isso Diluiu. é o liberou geral que existe hoje. Diluiu. Mas a gente não pode desistir, Sérgio. Vamos manter Não, firme. eu não estou dizendo que pode. Eu estou apenas reconhecendo que é muito mais difícil hoje você ter bons exemplos. E você ter alguém que, além de dar bons exemplos, cobrem bons comportamentos e bons exemplos. Nós não estamos falando aqui, o trânsito de Sorocaba está liberado, geral. Quem que deveria estar aqui, digo, nas ruas, olhando o trânsito, o comportamento, tá? Não era a prefeitura de Sorocaba? Onde é que está? A lei diz isso. Era do Estado, ficou para o município. Essa é a realidade. Eu já contei aqui, que eu era rapaz, já tinha meus 18, 19, já, e eu peguei um carro nosso, meu pai tinha um carro, Mercury, motor V8, e eu mandei abrir o escapamento para fazer um pouquinho de barulho. Nos meus 18, nós tínhamos oficina. Primeiro dia que eu saí com o carro, o guarda civil mandou parar e mandou voltar. Vai lá e arruma, senão você não vai... Eu mando prender o carro. Hoje, se você vê o que fazem com as motocicletas, com carro, com tudo, não tem quem olhe, não tem quem vê, não tem que... Então as pessoas também são responsáveis, óbvio. Você deve saber o que é certo e o que não é certo. Mas já que não tem ninguém olhando, vamos fazer o errado. Estão abusando. É por aí. Sérgio, hoje o tempo voou, hein? Vai lá. Já estamos a meia hora papeando. Queria agradecer, desejar mais uma boa semana para você. Semana que vem a gente volta. Eu agradeço bastante. Meu sentimento é de que essa falta de educação cívica, que deveria ser a primeira coisa
que nós deveríamos aprender em casa e complementarmente na escola. Em algum lugar isso não está sendo feito. Tomara que isso se corrija. Tchau, boa semana para você. Obrigado por nos acompanhar.